Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques essa segunda-feira abrindo a semana, né? E a retomada aí, né, dos jogos pelo Campeonato Brasileiro Internacional na quarta-feira. Jogo para recuperar aí em função daquele momento, daquela tragédia climática que vivemos contra o Fortaleza, que briga aí, né? Jogo que vai valer ao Fortaleza a liderança do Campeonato Gaúcho. Também na quarta-feira o Juventude decidindo aí, né, a sua passagem à próxima fase da Copa do Brasil, no jogo de volta, lá no Rio de Janeiro, já que o Juventude teve a vantagem aí, né, de um gol quando venceu aqui no Jacone por 2-1. E o Grêmio somente no outro domingo, né? O Grêmio que tem a necessidade agora de pontuar, até porque está aí agora numa situação complicada, voltou, né, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, um jogo fundamental para que o Grêmio consiga pontuar aí e começar a se distanciar dessa situação incômoda que o Grêmio retornou, né? O Grêmio já esteve nessa situação complicada, depois se afastou e agora novamente vivendo essa situação, né? Mas vamos lá. O pessoal tem que dar um presente para o Renato, né? Até porque o Renato hoje está aniversariando. Então, o presente tem que chegar aí através dos jogadores no próximo jogo, no jogo de domingo, contra um time que está ali um pouquinho à frente do Grêmio também, o Bragantino, jogo complicado lá em Bragança Paulista. E amanhã tem seleção brasileira. Expectativa é que a seleção brasileira também apresente um futebol, olha, porque está deixando muito a desejar. A gente viu na vitória contra o Equador, amanhã tem o Paraguai. E se o Brasil consegue aí, né, apresentar um futebol que pelo menos essa vitória, ficamos na 4ª posição, mas ainda muito longe daquilo que a gente quer em termos de seleção brasileira. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, né, aí para todo o Brasil, pela antena parabólica, pelo canal 575, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões aí do estado, também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Pô Stream TV, nos estúdios aqui no Shopping Total. Então, você tem todas essas alternativas aí para estar conosco aí sempre segunda a sexta-feira. Esquecendo, né, que para o mundo vamos através das plataformas digitais. Aí você tem o meu canal, Dois Toques numeral Cadu Oliveira, né, e também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques de hoje para projetarmos aí, né, a volta de bola rolando para a dupla Grenal, Juventude também, Juventude que é o único gaúcho que está aí nas Copas, né, Grêmio Internacional já ficaram para trás em termos sul-americano, internacional, Libertadores do Grêmio e também fora da Copa do Brasil. Comigo, o colorado Alan Jurgel e também o homem do FB Brasil, onde estamos aqui, né, no nosso estúdio no Shopping Total, através, né, do Pô Streaming TV. Fabiano Brasil, o que dá para projetar aí nessa volta? Bom, acho que agora não dá para reclamar em termos de tempo para treinar, né? Acho que não dá. Então, agora, pelo menos nisso, tiveram bastante tempo e a saber. E a expectativa é o que vão apresentar Grêmio Internacional. O Internacional numa situação um pouco melhor ou menos ruim, pode dizer assim, em relação ao Grêmio. Verdade, Cadu. Boa noite, sempre bom estar contigo aqui no nosso Dois Toques. Pô, não é de hoje, hein? Até apresentar esse Dois Toques eu já apresentei. Que honra, que honra. Não tinha barba branca. Não, é verdade. Mais magro. Tínhamos mais cabelo. Cadu, prazer sempre. E lembrar, Cadu, que o Pô Streaming TV também nos leva para 196 países, através do canal 160 da Soul TV, no 15 da RBTV na Serra Gaúcha, além das plataformas digitais. Mas, Cadu, semana importante. Vai longe. Vai longe, graças a Deus. Mas, Cadu, é importante falar que é uma semana, eu diria, decisiva também, tá? Principalmente para o Grêmio. O Inter, já, com os resultados que obteve nas últimas 2 rodadas... Mas tem que dar sequência. Claro, tem que dar sequência, mas já não olha para baixo na tabela. O Inter pode vislumbrar... Mas o Grêmio também não, né, Fabiano? Se afastou... Não, o Grêmio... não olhava, e agora voltou a se preocupar, né? Eu vejo que o Inter já está em outra turma, nesse momento. Até porque ainda faz um jogo atrasado contra o Fortaleza, vai ser um jogo muito difícil. Agora, uma vitória, aí o Inter esquece de olhar para baixo. Esquece de olhar para baixo. O Inter vai olhar em Libertadores, Sul-Americana quase certo, mas principalmente
Libertadores em caso de vitória contra o Fortaleza na quarta-feira. E o Grêmio, Cadu, o aniversário do Renato hoje, dia 15 é aniversário do Grêmio, uma série de ações aí vão ser feitas para comemorar no Estádio Olímpico, né? Isso é uma situação para se discutir também, né? Por que no Estádio Olímpico? O Grêmio tem, embora essa rixa que existe, Grêmio com a Arena, né? Mas a Arena é do Grêmio, né? A Arena é do Grêmio. Claro que a questão do entorno, o Grêmio foi totalmente prejudicado, vai voltar aí a jogar, voltou, né? Com número limitado de torcedores, enfim, agora para o próximo jogo é contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. Né? Então aí já um número maior de pessoas, de torcedores, enfim, mas bom. O principal do Grêmio é o seguinte, o Grêmio precisa dar uma resposta para o seu torcedor, que foi lá, lotou na capacidade que pôde contra o Atlético Mineiro, um jogo totalmente louco, né, atípico, o Grêmio vencia em 2 minutos, depois no finalzinho acabou perdendo a partida, mas enfim, tanto o Renato precisa dar uma resposta, e assim, sobre o Renato, que é o aniversariante do dia, Cadu, não se discute... Parabéns pro Renato. Por que não? É uma figuraça, ele é um grande profissional, claro, mas embora não tenha mais, né, aquele consenso que tinha dos torcedores gremistas, mas olha, o Renato é, se não maior, um dos maiores, se não o maior ídolo como jogador, né? Como treinador, é um belo treinador, como eu tenho dito, com erros, né? O Guardiola não erra, o Ancelotti não erra, todos os grandes treinadores, o Renato tem erros e acertos. Eu só não vou cantar um parabéns pro Renato agora, que eu não sei a hora que ele nasceu, daqui a pouco ainda não completou, ele não gosta. Mas, cara, o Alan podia fazer os colorados homenagens. Mas, cara, assim, o Renato é um cara que ele é estátua, né? Ele está acima, saindo ou não do Grêmio no final do ano, vai continuar sendo ídolo, vai continuar sendo o cara que ele sempre foi. Eu tive o prazer de trabalhar com o Renato como repórter, você também, Cadu, baita cara, muito legal fora do ar também. Hoje eu não sei como é que tá, mas na minha época tinha uma relação muito bacana com o Renato, merece todos os aplausos, mas ele precisa hoje também mostrar esse poder de reação do Grêmio, se distanciar definitivamente dessa zona de rebaixamento. E o jogo contra o Bragantino é complicadíssimo, cara. Sem dúvida. Jogar em Bragança Paulista contra o Bragantino. Pode ser um divisor de águas, porque a sequência do jogo a gente tem mostrado. Olha, o Grêmio tem o Bragantino, depois tem aí joga na Arena contra o Flamengo. Não, tem um jogo na quarta-feira, né? Tem o Criciúma, né? O jogo atrasado, né? O jogo, e aí... mas o jogo atrasado é depois do Flamengo, Cadu. Não. Já vamos colocar, a gente já colocou confirmar aqui, mas vamos lá. Vamos de novo aqui. Até porque, e teoricamente, esse é o jogo, assim, dá para dizer que... o Grêmio tem no dia 15 agora o Bragantino, depois o Flamengo tem razão no dia 22, depois o Criciúma no dia 25, depois o Botafogo e depois o Fortaleza. Olha a sequência de jogos. Não, é só pedreira. Não. É só pedreira. Então, terrível. E desses jogos, o que mais dá para ganhar, é claro, o Criciúma em casa, em tese, é o jogo mais fácil, embora o Criciúma está fazendo um bom campeonato brasileiro, é o jogo exatamente contra o Bragantino, que está ali na zona intermediária da tabela de classificação. O Grêmio precisa dar resposta, Cadu, e é uma semana decisiva para isso, para saber se o Grêmio vai olhar para baixo ou vai olhar para cima até o final desse Campeonato Brasileiro. Bom, Alan, o Inter vem aí de 9 pontos, 7 pontos conquistados, né? Parece, demonstrando que está vivendo um novo momento em termos de Campeonato Brasileiro, mas a sequência ela é fundamental. Né? E esse resultado, essa vitória, como eu disse, aí sim é importantíssimo para consolidar esse momento que o Inter está agora, né, no Campeonato Brasileiro, com essas mudanças todas, né, desde que o Roger assumiu, o professor Paixão, mais recentemente aí os homens executivos do futebol, como o André e principalmente o D'Alessandro. Boa noite, Cadu, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos assistem. O Internacional tem uma sequência de 2 jogos importantíssimos no sentido de pontuar realmente dentro de casa. Tem o Fortaleza, agora quarta-feira, 19h30, e na segunda-feira tem o Cuiabá. Cuiabá. Ou seja, a pretensão de chegar mais lá em cima na tabela, num G6, num G7, quem sabe, esse é o momento de encarreirar. Vamos lá, até porque a gente deu, olha, o Internacional joga dia 11, agora na quarta-feira com o Fortaleza, depois... com o Cuiabá também no Beira-Rio na segunda-feira, daqui a uma semana, né? Depois aí joga com o São Paulo, e são jogos de setembro, no dia 22 com o São Paulo, em São Paulo,
E depois também com esse Bragantino lá em Bragança joga Paulista. segunda e quinta, é isso? Segunda com o Cuiabá e quinta contra o São Paulo. Com o Cuiabá, 16, depois 22. 22. Né? Aí depois 25, isso aí numa quarta-feira, joga contra o Cuiabá é segunda. Aí não, joga no outro domingo, dia 22, contra o São Paulo. Aí joga depois, na quarta-feira, contra o Bragantino em Bragança Paulista e depois, dia 29, encerrando aí os jogos do mês de setembro, num domingo com o Vitória no Beira-Rio. Vai passar voando setembro também. Vai ser rápido. Essas são 2 jogos em casa, 2 jogos fora e o Vitória para sacramentar a posição na classificação para a Libertadores. Vamos ver passo a passo. O jogo contra o Fortaleza ele é um jogo extremamente estratégico, né? São 2 treinadores que realmente dominam muito o plano tático. O Fortaleza é um time que joga de forma reativa, mas com muita velocidade. A gente tem aí a perspectiva de que o Roger pudesse escalar talvez o Natan, já que o Brian, o novo jogador do lateral, não está pronto ainda. Só que eu não acredito que ele Brian vá... Aguirre. Eu não acredito que voltou a ter dois laterais, né? Porque com a saída do Bustos e também antes do Malo, né? Ou seja, o Inter perdeu, depois teve que improvisar com o Igor Gomes lá lateral e agora, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu não acredito que ele ainda vá se expor tanto. Acho que vai jogar ainda o Bruno Gomes. Eu acho que não. Acho que vai de Natan. Possibilidade e probabilidade. Acho que sim, isso tem o lateral. Porque tudo que o Fortaleza quer é isso, né? Que o Inter vá para cima e deixe os espaços. É um time muito perigoso. Para o Fortaleza usar o que ele tem de melhor. Né? O Inter já não tem o Rocher, não tem o Borré, que são os 2 hoje titulares. Temos que levar em conta o Valência, apesar do mau momento, porque é sempre um jogador que pode desencantar. Apesar da má fase, né? E aí tem outras coisas envolvidas, enfim. Não, até no Equador. Até no Equador ele está sendo contestado, se não é de agora. E com o capitão e tudo, hein? Ele não tem. Não tem jogado. Não marca há 5 anos, ele não marca gols lá. Claro que não joga assim, a seleção não joga sempre lá. Mas também esse problema está sendo contestado, inclusive, lá também. Eu não sei se é uma fase. Eu estava conversando. Alguma coisa extra-campo, externa. Aqui se tem informação que ele chegou a um determinado momento que quis largar tudo, vou me embora, não aguento mais. Né? Essa pressão, não sei. Não é só. Porque não é um mau jogador. Tudo bem, não é aquele jogador quando veio, queriam comparar com o Soares, enfim, não é isso não, né? Mas, vamos lá, feito pelos influencers, pelos influencers digitais, quando ele chegou, não tem nada a ver, né? Ele é um bom jogador. Agora, não sei se é uma fase, eu entendendo que tem coisas fora. Vamos para a informação. É da tua área aí, tu também é da área da saúde, igual psíquica, sei lá. O BKSS, que é o treinador do Equador, ele deu uma declaração, a seguinte declaração: fui auxiliar do Sampaoli em 2010 no Emelec e o Valência estava surgindo naquela época. Já era um jogador que apresentava essa situação, vamos dizer assim, a sensação de culpa quando erra, uma tristeza, um baixo astral. A gente tem que diferenciar para as pessoas tristeza, mau momento de depressão. Depressão é uma doença. Aí tem que ter um diagnóstico, o tratamento é diferente. Se for um mau momento, algo que já é característico dele, eu estava pensando, aquilo que a gente conversou, o Internacional já tem um diretor técnico, né, que é o D'Alessandro, tem um executivo de futebol, e essas pessoas, né, que tem que fazer esse meio de campo com o jogador, talvez aí entrar em contato com o pessoal da seleção equatoriana e ver uma maneira de acelerar esse processo. Né? Claro que não existe uma fórmula mágica, mas tem que investir para resolver a situação do jogador, pelo menos esse ano. Mas vamos lá, o Internacional agora contratou uma equipe de psicólogos. Também. Né? Existe uma equipe de psicólogos. Esse certamente, olha, o Anthony até deu, ele participou acho que foi uma entrevista que ele deu na Rádio Atlântida, se não me engano, e olha isso, o profissionalismo dele, né? Eu estou me preparando, eu tenho até um que trabalhou durante muito tempo internacional, esqueci o nome dele agora, um psicólogo,
e depois foi um dos que tantos saíram nessa nova gestão aí, né? E ele continuou esse tratamento, né? essa terapia, exatamente para se preparar, com esse que era, não esqueci o nome, né? E agora o Internacional tem aí um grupo. Então, olha, isso é importante no futebol. Se ele tem problemas, isso tem que ser tratado também. Cadu, isso é uma questão emocional. E a gente sabe o quanto a questão emocional ela é importante também dentro de campo. Essa questão lógico. A gente vai lembrar, eu vou lembrar um jogador aqui, vocês vão concordar comigo, o Zé Alcino. O Zé Alcino, guardadas totalmente as proporções, era um jogador que teve um destaque médio, vou dizer assim, na dupla Grenal, o futebol brasileiro. O Zé Alcino era um cara, quando ele errava um passe ou um gol feito, ele se deprimia, entre aspas, ele se culpava de um ponto que não conseguia jogar mais. Baixava a cabeça em campo. Baixava a cabeça, não conseguia jogar mais, não acertava mais nada, tinha que ser substituído. Até que depois de um trabalho psicológico feito no Grêmio na época, ele mudou. Tanto é que ele depois foi para o Japão, ou não sei para onde, e voltou para o Inter num momento muito bom. Ou seja, tem jogadores que precisam realmente desse trabalho emocional, e eu acredito que o D'Alessandro, junto com o Paulo Paixão, vão ser definitivos para esse crescimento e a volta do Valencia. Pô, então vai esquecer, o Valencia marcou os gols da Copa do Mundo do Equador, acho que quase todos foram do Valencia, fez uma baita Copa do Mundo. Quer dizer, não é possível que ele esqueceu como se joga. E ele vem de uma pressão desde o ano passado. Isso aí não existe, ninguém desaprende. E Cadu, ele vem daquela pressão nos gols perdidos contra o Fluminense. Que todo mundo apontava, a culpa foi dele. A culpa não foi só dele, ele que errou. Mas ele é um jogador que ele é craque. Não foi bem naquele lance. Poderia ter definido um monte de coisa? Sim, poderia. Não vou tirar a culpa do cara. Responsabilidade não é culpa. Mas dele e de todos os outros. Se ele errou, alguém também falhou junto com ele naquela ocasião. Eu não sou dessa teoria, o jogador quando entra em campo esquece tudo. Não. Claro, não tem como. Não, são pessoas também com problema. Mas ganham muito, não sei o quê. Às vezes há essa confusão. Não tem nada a ver. São problemas. Pessoas que também têm o seu lado. O torcedor, ele liga muito a questão de quanto o jogador ganha, do salário, dos números do futebol, como se o jogador fosse uma máquina. E é um ser humano. Por que eu falei depressão? Vamos lembrar de um grande jogador do Internacional que abreviou sua carreira, Nilmar. Também. Por causa, aí sim, um diagnóstico de depressão, uma doença. E realmente chegou no tratamento que ele não conseguia mais voltar. Eu acho que não é o caso do Valencia, um jogador de 32, 33 anos, ainda tem um tempo de carreira e tem, querendo ou não, um contrato com o Internacional a cumprir. Então, eu acho que dá para recuperar. É que eu sempre digo, essa questão financeira, isso é o mercado que paga. O mercado paga. Cadu, e sobre isso, eu tenho uma opinião bem definitiva em relação a essa questão do futebol. E até comparado com outras profissões. Quando você trabalha num lugar, independentemente do salário que você tem, você é pago para fazer determinada situação, ou, por exemplo, no caso do jogador de futebol, ele tem que treinar, ele tem que saber fazer aquilo que é imposto pelo treinador. O que eu não tolerava, e é diferente dessa questão do Ener Valencia, por exemplo, era ouvir, como eu ouvi e questionava como repórter, de ouvir de um treinador, ou ouvir de um jogador, que um atleta X, para ele não posso chutar, para dar o passe em frente à grande área, porque ele não sabe chutar a gol. E como é que é? Um jogador de futebol que não sabe chutar a gol? Não, aí não. Ele é profissional de futebol, ele tem que saber jogar gol. E aí vai um mérito para o último treinador que eu vi, quando nós poderíamos ver treinos, quando podíamos ver treinos, que hoje é o início e depois não pode ver mais. O cara que treinava fundamento chama-se Celso Juarez Rotti, que fez, e eu vou dar o nome aos bois aqui, o Guinha Azul aprender a chutar gol. Eu vou lembrar que eu estava lá em Patos, na Paraíba, quando o Guinha Azul fez o primeiro gol dele com a camisa do Inter contra o Nacional de Patos, vitória do Inter por 4-0, e o Fernandão fez 2 ou 3 e o Guinha Azul fez 1. E acabou o jogo, eu cheguei no Fernandão, Fernandão, um pouco goleador do jogo, Inter classificado. Ele, pois a gente tá feliz mesmo pelo primeiro gol do Guinha Azul. Quer dizer, cara, foi diagnosticado que o Guinha Azul treinava, mas não sabia chutar gol. O que o Celso Rotti fez? Vamos ensinar o Guinha Azul a chutar a gol, que para mim é uma coisa básica do futebol. Mas isso é fundamental, voltando mais atrás ainda. Um jogador que era vaiado, criticado, não podia nem botar o pé no gramado, Valdomiro. E ele se aperfeiçou, hoje é um dos principais jogadores da história do Internacional, chegou uma seleção brasileira, terminava um treino, ficava cruzando bola, batendo falta, cruzando bola. O Cafu Sabe que eu lembro de uma entrevista do
Tele Santana no programa Roda Viva, no início dos anos 90. E ele disse... Tem no YouTube essa entrevista. Ele dizia ali claramente, o jogador tem que, na base, aprender os fundamentos do futebol. Mas aí... É inadmissível. Aí só um pouquinho. O que aconteceu na base? Vamos colocar o internacional aqui, da época do argentino. Todos os treinadores eram obrigados a fazer sistema tático para as crianças. E o fundamento ficou em segundo plano. Aí o jogador chega no profissional e não consegue essa transição rápida, né? Então, tu vê, agora a gente está com um processo inverso no internacional, surgindo jogadores. Agora o Roger está treinando novos, além desses que surgiram, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Ricardo Martins, já tem outros trabalhando já, treinando e surgindo. Então está se revertendo. Tempo, né? Não vimos. Mas aí, essa questão da base, a gente tem discutido bastante aqui, que as coisas mudaram, né? Tem coisas para melhor e coisas para pior. Essa foi uma das questões que se abandonaram, porque o futebol mudou, o futebol hoje é preparo físico, é intensidade, né? Não tem, o que acontecia antigamente? Aqueles treinamentos que era a famosa forca, com o jogador subiu, o paredão, bola batendo no paredão, isso não existe mais. Não tem mais. Aqueles mais novos, o Cadu é louco. O que está dizendo? O Cadu é louco, mas era o que tinha. Não, né? Eu lembrei sobre o que, Cadu? Histórias do Abílio Diniz. Esses mais novos nem sabem ouvir falar nisso. Que né? O mestre Abílio Diniz, da base do Abílio dos Reis, perdão, Abílio Diniz, o empresário. O Abílio dos Reis, na base do Inter, né? Que chegava o jogador para fazer teste, ele fazia 2 testes. O primeiro, ele jogava uma bola no chão e falava, cabeceia. Se o cara cabecear, vai embora, tu não vai jogar futebol. E a outra era jogar. Eu vi logo, eu era da base do futebol de salão e a gente convivia com os meninos que iam ali no Eucaliptus treinar. E um deles, que era, na época era para ser atacante, o Abílio dizia para ele, tá, agora vamos fazer uma simulação. Tu tem que ir em direção ao gol, tu é o centroavante, tu tem um jogador do lado. Tu vai passar ou tu vai chutar gol? Não, mas eu vou passar, ele tá bem colocado. Sai, tu tá expulso. Centroavante tem que chutar gol. Mas as coisas mudaram, esses lances, né, tem, né? Essas histórias todas. Mas o futebol mudou, não tem. Hoje a intensidade, é chegada. Por que não temos mais aí as individualidades? Funciona é o coletivo. Antigamente os jogos se decidiam pelas individualidades. Hoje não tem mais isso. A questão de gestão pode mediar essa situação. Tu pode ter jogadores de novo treinando falta depois dos treinos. Na base, pelo menos. Não vamos ser ingênuos, Alan. As bases estão todas comprometidas com empresários, com isso e com aquilo. Não é mais. Com vários jogadores passaram. A base fica longe do profissional. Aí vários passaram aqui e o jogador. Não, Cadu, para aí um pouquinho. Eu contava na base, eu treinava olhando, eu treinava aqui nesse gramado e os profissionais... Era legal no Beira-Rio, era muito legal. Não, e o Grêmio também, lá no suplementar do Grêmio, no Olímpico também. Hoje não tem, a base lá do Grêmio em Dourado, do Inter é na... Alvorada. O Grêmio tinha um carecão também. Mas Cadu, tu vai dizer uma coisa como é sonho, Alan, é sonho. Não é porque essa diretoria, porque a outra. Não, é um contexto que existe hoje. Eu vou te dizer um depoimento como conselheiro. O trabalho dos conselheiros, se tu faz uma força-tarefa justamente reivindicando situações como essa, tu não vai conseguir o plano ideal como era antigamente, concordo. Mas muita coisa já foi ajustada no Internacional, pelo nosso trabalho do Conselho Deliberativo, pressionando a gestão. E as mudanças aconteceram em função disso. Só para fechar a questão do Abílio dos Reis, também teve esse lance do cabeceio do chão. O Kahneman provou que pode, né? Em algum momento, e não é uma crítica, eu gosto do Kahneman. Teve um lance que ele cabeceou no chão. E o outro teste que ele fazia, ele jogava 2 bolas pro cara. Se o cara fugisse das bolas, também vai embora. Tenta dominar pelo menos uma. Se tu fugir da bola, tu não tem mais jogador de futebol. Olha, falar em poder, aí você pode. Tem toda a garantia e segurança, né? Tudo que você precisar aí em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Os telefones estão aí, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar essa assessoria, o que você precisa. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, resolva aí no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha, e atende todo o estado do Rio Grande do Sul, o telefone para contato está aí na tela, né? Então,
também para lavagem, manutenção de laje, de piso, o que você precisar aí em termos de telhado. Revisão do seu carro, aí na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, né? Que você tem lá na Casa Pneus. E aquela promoção permanente, que é exatamente para troca de pneus, né? Que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela. Caso você queira agendar, 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta segunda-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa segunda-feira com Fabiano Brasil, Alan Jurgel e você também aí, né, na Masper TV, no Pô Streaming TV, também pelas redes sociais, meu canal, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques numeral, né, Cadu Oliveira, e se assiste qualquer hora, né, do dia ou da noite. É muito conectado, Cadu, né? Por todos os pontos aí. Olha, conectado você tem aí também, né, com a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal,
Nossa força é tradição com a Amazon. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, né? Que lamentavelmente foi rebaixado para a Série D do campeonato, mas tentando agora se reorganizando, aí tem outras competições, tem Campeonato Gaúcho, tem Copinha, né? Para que ele possa, ano que vem, retomar aí, né, o seu caminho e estar lá no outro ano, em 2026, de novamente a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, Alan, eu acho que o Internacional tem que aproveitar essa chance aí, né? Até para dar sequência aí, esse momento do Inter que está mostrando, né, em crescimento, porque essa aí ela é a 19ª, jogo atrasado da 19ª rodada, isso do primeiro turno, né? Então, acho que jogando em casa, mesmo que vai sabendo que vai enfrentar um time que disputa aí a liderança do Campeonato Brasileiro, mas esse é o tipo de jogo realmente que vai te encorpar, né? Sim. Te dar moral. A expectativa é que, apesar do jogo ser 19h30, né, que é um horário difícil para quem está em final de expediente, enfim, mas é a expectativa de mais de 35 mil torcedores já no Beira-Rio. Tá? O Roger, a gente sabe, ele não vai abrir mão do sistema tático. Os jogadores estão compreendendo. E aí o que nós temos? O Wesley, que é um jogador fundamental na equipe, não vai jogar. Terceiro cartão amarelo. Quem é que tu coloca ali para manter a mesma intensidade? Vai jogar o Alan Patrick? Bom, ele vai jogar mais centralizado. O Gabriel Carvalho... Mais pelo lado, eu acho que essa é a tendência. Talvez o Tabata vai ter que fazer esse flanco ali que o Wesley fazia. Se não, tem uma outra possibilidade, eu não sei se ele não vai usar, ele conversou muito com o Gustavo Prado, que é um jogador promissor, é um jogador também de vencer linhas. Vamos ver o que ele vai usar. Ele vai continuar com aquele sistema, vai jogar o Fernando, vai jogar o Thiago Maia, os dois volantes, a linha de 4 atrás, os 3 ali na frente, e lá na frente, que não tem nem Valência, nem Borré, existia dúvida. Vai jogar Alário ou vai jogar o Ricardo Matias? Não, vai jogar o Alário. Porque o Alário ele precisa de apoio, ele precisa de suporte. Ele não é tão trombador que nem o Matias. Ele vai na experiência. O Alário não tem ido bem e tal, mas aí ele vai na experiência do Alário. Eu acredito também. Até porque se ele colocar... Aí ele vai ter essa assistência. Né, com o Gabriel Carvalho, com o Alan Patrick, né? E o Alan Patrick só está voltando pela essa situação também, né? Em função dos desfalques aí do jogador. E provavelmente não aguente o jogo todo. E eu não acredito que o Roger vai mudar a maneira de jogar. Se está dando resultado nesses últimos jogos, eu não acredito que o Roger mude a maneira de jogar. Ele vai manter, né, a mesma maneira de jogar. Agora, para mim é um jogo fundamental, por diversos aspectos, né? Um desses que vocês estão apontando agora. O Inter não tem diversos dos seus titulares e também das alternativas. E joga contra um Fortaleza que está buscando a liderança do campeonato. Se vencer, retoma a liderança do campeonato. E é um time que vem num trabalho de médio e longo prazo, que tem mostrado muita qualidade técnica e aí vem uma questão importante, muita organização tática por parte do Vojvoda, né? E o Inter passar por esse jogo, com o elenco que tem à disposição agora, vai ser ainda mais importante saudar o trabalho do Roger, a volta do D'Alessandro também na direção, e fundamentalmente o poder de grupo, que mesmo desfalcadíssimo, consegue um resultado positivo contra o Fortaleza. É um jogo vital para o Internacional em todos os aspectos. É um jogo, como se diz na gíria, tu encorpa, né? Tu cresce, né? E também a possibilidade de aproveitar, porque o Inter está projetando aí, inclusive, Libertadores. O Inter, por aproveitamento, é o 8º colocado. Pode, são 2 jogos. Pode. E essa vitória coloca o Inter na 8ª posição. Na minha cabeça, ou seja, mais perto do G6. Mais perto do G6. Na minha cabeça, o Inter já mudou. Quando o foco era para relaxamento, o Inter já mudou. O Inter já tem um olhar lá. Só que, evidente, esse jogo é um jogo vital para tudo isso. Ele precisa, acho que como qualquer campanha, né, onde você quer se colocar lá na frente, você tem que ter uma sequência de vitórias. Venceu o Juventude, tem o Fortaleza e tem o Cuiabá. Depois tem 2 jogos fora, que é São Paulo e Bragantino. E aí volta contra o Vitória para fechar a conta. Não, e pode pegar um São Paulo ainda poupando jogadores devido às outras competições. É possível. Então, quer dizer, tem esse porém também. Eu acho que a grande diferença do Roger agora, e falando de novo do Kudê, é a valorização do grupo, né? O Roger tem falado por exemplo, na questão do Valência sair do time, falou olho no olho com o jogador, né? Disse, olha,
tu vai ter que agora te adaptar ao esquema de jogo e não o time se adaptar à tua maneira de jogar, como era no sistema do Kudê. Tá? E assim falando com os outros jogadores, né? O Alário, por exemplo, que deve jogar agora, o que ele tá sem jogar desde, eu não lembro, umas 3, 4 partidas sem jogar. Ele vem fazendo reforço muscular. O Alário teve uma série de problemas físicos durante esse ano, né? Sabe-se da cirurgia que ele fez lá na Alemanha, né? No joelho, enfim, e procedimento que fez aqui, foi na Argentina fazer. Agora fez um bom reforço, então é a oportunidade também que o jogador tem, né? Quem sabe até tendo uma possível sequência de jogos, enfim. Agora eu queria dizer porque as alternativas que ele tem são 4. Vamos lá, além do Alário, é o Luca, né? O Luca Drummond e o Ricardo Matias. Eu não vejo que o Roger vai apostar nesses meninos. O Roger vai apostar na experiência do Alário. Não tem. Eu acho que o Ricardo Matias é o ficha 1 ali para depois do Alário. O Luca e o Luca Drummond, eles estão muito atrás. Agora, Cadu, é importante fazer uma referência, a gente até falou mais um pouco disso nos primeiros blocos, que é justamente esse aproveitamento dos meninos da base, né? O Roger tem feito isso. Claro que também vejo que ele não vai colocar num jogo importante, se ele tem à disposição os cascudos, ele vai botar os cascudos. Mas não está deixando de dar oportunidade para os jovens. Não. Até isso fica mais para o Renato. O Renato sempre ele opta pelos cascudos. O Roger não. O Roger gosta da base. Mas pela conjuntura, pela situação, né? Ou seja, ele mantém a mecânica de jogo que tem nos últimos jogos. É um jogo extremamente complicado. Um time que vem para buscar liderança, se ganhar nem a liderança. Olha lá, um time organizado, está lá disputando liderança. O Inter com vários desfalques. Mas ele vai ter uma espinha dorsal de cascudos. Vamos lá. Tu tem o Antony, que é jovem. A volta do Fernando é fundamental. Exatamente. A volta do Fernando é fundamental. Tu tem na zaga ali quem vai jogar, certo? Eu acredito que vai jogar o Mercado, pela experiência. Tá? Vai jogar ou o Vitão ou o Rohel. Tá? Daí tu tem os 2 laterais que são jovens, que pode ser tanto o Natan, Bruno Gomes do outro lado do Bernabé. Tu tem 2 cascudos na volância, que é o Fernando e o Thiago Maia. Tem um Alan Patrick logo ali na frente. Tem um Tabata, que também é um jogador experiente. Tem o Stofan protagonizado. E aí tu tem o Gabriel Carvalho ali e deve jogar o Alário. Então não vai ser um time assim tão inexperiente. Não, até porque tu tem a volta do Alan Patrick, né? Que ele passou e vem em lesão, entrou em alguns jogos. Não assumiu a titularidade. Ele não voltou como titular. Não é exatamente isso que o Roger manteve, né? Uma mecânica de jogo que estava dando certo, e o Alan Patrick, vamos lá, o Alan Patrick, olha, ano passado, até os outros falando em seleção brasileira para o Alan Patrick. Era cotado para a seleção brasileira o que ele foi pelo momento que ele vivia. Pelo momento que ele vivia. Agora, depois ele teve essa lesão, e a volta, a recuperação de uma lesão. Né? E uma lesão séria, Cadu. E uma lesão séria. Ele poderia até ir para a cirurgia. Né? Uma lesão quase como o Pedro teve, por exemplo, lá de ligamento. Mas ele conseguiu recuperar de uma outra forma. Mas não vamos discutir a capacidade do Alan Patrick. Né? O Alan Patrick era... Ou se dizia que o Inter sem o Alan Patrick não existia. Né? E quem é que foi até? Não me lembro qual é o jogador até foi do Flamengo, até não sei. Só olha, no Brasil só existe um camisa 10. O único camisa 10 que existe no Brasil é o Alan Patrick. Sim, o jogador do Flamengo, não me lembro quem foi que fez essa referência aí, o Patrick. Ele é o último, então, porque o penúltimo foi o Douglas, né, do Grêmio. É verdade. Não, inclusive, uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, quem foi o melhor parceiro 10 que ele jogou, e ele disse que foi o Douglas do Corinthians. Pessoal, né? E olha quantos caras ali jogou. São jogadores que um apelido de pifador, né? Eles ditam, o Roger diz, né? É um jogador que controla o ritmo do jogo. Se o treinador quer que segure, quer que distribua, quer que acelere, tudo passa por ele. É o perfil de jogador que faz isso. Senhores, e até só eu quero ouvi-los sobre uma questão importante. Essa questão do aproveitamento dos meninos da base, a gente está vendo aí o Palmeiras, um fenômeno, né? Com o Hendrick e agora o Estevão. Com 16, 17 anos, né? Já negociado para o Chelsea também, se eu não estou equivocado, o Manchester City, acho que é o Manchester. E aí a gente tem na base, o Roger está fazendo isso com os meninos,
com o Gabriel e com o Gustavo. Agora, o Grêmio tem um menino da base que também já estaria sendo negociado, não há uma confirmação, com o futebol europeu, se eu não me engano, com o Chelsea, aí sim é o Chelsea. Diz que é o novo Ronaldinho. O Gabriel Mack. Diz que já foi negociado, que eu pois ouvi é, falar. Né? Eu já ouvi que já foi vai também. aos 18. Só que vai aos 18. Agora está surgindo um zagueiro aí. Tem um zagueiro também que renovou o contrato por muito tempo. A minha pergunta, Cadu e Yurga, até para a experiência de vocês, e principalmente pelo que o Renato representa em relação aos jovens. Não, o Renato está de aniversário. Ele não vai colocar ele nesse ano. Está de aniversário. Não, mas eu não estou criticando ele, Cadu. Eu amo o Renato. Renato, eu te amo. Quero deixar bem claro isso. Tá, Renato? Ele sabe disso. Um abraço, a gente sempre brincou na abertura. Um abraço. O Renato, parabenizar o Renato. O Renato, você me contou muita coisa. Eu não sei se ele vai lembrar, mas uma vez nos encontramos lá em Ipanema, eu e ele, o repórter da Rádio Gaúcha, meu amigo Rodrigo Oliveira, nos contou coisas bem legais lá, né? Lembra até hoje. Tem muitas histórias do Renato que não dá para contar. Várias. Mas tem uma história que eu posso contar como torcedor do Renato, né? Eu, Colorado, jogo no Beira-Rio. Eu acho que era o último ano nos anos 80 que o Renato estava no Grêmio, 84, 85, e o Grêmio tinha um grande jogador que não era o Renato, era o Valdo. O Valdo era a referência técnica. De seleção brasileira. E esse jogo até eu acho que o Grêmio no Beira-Rio ganhou de 2-1, 2-0, 2 gols do Valdo. E o Renato sempre teve essa característica de provocar o torcedor dentro de campo. E eu estava na arquibancada inferior, ele começou a fazer, um cara do meu lado pegou uma maçã e jogou direto nele. Ele pegou, comeu a maçã e abanou pro cara, assim. O Renato tem uma passagem muito legal com ele. Foi quando eu saí da Rádio Guaíba, eu estava no jogo lá em Sete Lagoas. O Mineirão estava em reforma e tal para a Copa do Mundo. E o jogo em Sete Lagoas foi meu último jogo pela Rádio Guaíba na época. E eu ia ficar fora um tempo e tal. E aí foi minha despedida, o presidente do Dacref, os dirigentes de futebol eram Alberto Guerra e o Rui Costa. E eles, vamos dar um presente pro Fabiano. Tá? Me deram o fardamento completo do Grêmio daquele dia, a camisa, o calção e a meia de presente, o último jogo e tal, eu não ia mais voltar a fazer viagens, enfim, ia sair da Rádio Guaíba. E aí na hora de presentear ali, o Renato veio me entregar. Aí ele falou, Fabiano, tu queres uma foto minha autografada também? Eu, não, Renato, eu sou teu fã, mas eu não quero. Não posso contar. Tu era repórter, era as da noite. Essas são impublicáveis. Essas não pode. Bons tempos lá, água na boca, Maria fumada. Bom, mas é isso aí. Olha aqui, bom não, é maravilhoso. Né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem, né, profissional. O slogan da Lampião, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina. Mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Tá aí o teleentregas e também o endereço, né, da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando tudo que é possível, né? Como é o caso de agora. O Banrisul acredita na força de todos os gaúchos. Estamos do teu lado para prosseguir rumo a um futuro melhor. Nós vamos reconstruir juntos o Rio Grande do Sul. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica pertence ao Grupo Impressul, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá. E loja sempre bem pertinho de você. É aquela comodidade. Você pede e recebe em casa. Pelo telefone ou pelo site. Está aí, www.cliqueimpresso.com.br. A gente estava olhando aqui para o lado, que o pessoal passa e nos abana aqui. Nós estamos aqui, né, no estúdio. Vamos mostrar aí, tá? Podemos mostrar a câmera aí. No Shopping Total, o nosso visual aqui. Então aí, quando o pessoal passa, aí a gente olha meio de olho ali, aí, tá legal, tá bem, tá banando. Tá aí, aqui no nosso estúdio aqui, aí, no Shopping Total. Tá aí, ó. Olha aí que maravilha. Maravilha. Tudo no joystick. E lá tem um outro estúdio também. Bom, mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta segunda-feira. O Banrisul sempre acredita na força dos gaúchos. E para ajudar na reconstrução do Estado, está lançando o maior programa de capital de giro dos últimos anos, o programa Banrisul Reconstruir RS. São 7 bilhões de reais para que os negócios possam se reerguer. É mais capital de giro para as indústrias, serviços, comércio, importações e exportações.
Mas não é só isso. Também criamos a Conta Única Banrisul, um limite de crédito empresarial com garantia que as empresas podem movimentar a qualquer hora, 7 dias por semana. Quando precisar de dinheiro, é só transferir da Conta Única Banrisul para a conta corrente. O valor é liberado na hora e só paga se usar. Gaúcho, pode acreditar, a tua força move o Rio Grande e a nossa força está contigo. Banrisul. O negócio é reconstruir. O único, porque te entende. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa segunda-feira com o Fabiano Brasil, com o Alan Jurgel. Nosso Dois Toques você nos acompanha aqui na Master TV, no Pô Stream TV e também no meu canal. Vai lá, Dois Toques numeral, Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste a hora que quiser, na hora que puder, melhor dizendo, qualquer hora do dia e da noite. Nosso Dois Toques, só aqui deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, e não lavar 5 estrelas, né? O próprio nome já diz 5, isso aqui, entendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera, como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, e aí você escolhe. Está aí o telefone e também o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Liló. Agora, o seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então resolva aí, né, no martelinho de ouro, Euclides da Cunha 309, está aí o telefone, caso você queira agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Nossos Dois Toques também para a Unimed. Faça seu plano de saúde, seu plano odonto na Unimed, porque você tem a garantia da Unimed. Bom, o Grêmio, essa semana toda aí, né, de treinamentos, como teve na semana passada também, né, a exemplo do Internacional, só que o Grêmio é uma situação meio diferente do Internacional, né? Está aí a 2 pontos, olha só, uma derrota do Grêmio, vamos bater na madeira, uma vitória do Corinthians, olha, o Grêmio estaria voltando para a zona de rebaixamento. E o Grêmio, como a gente falou na abertura do programa, essa sequência de jogos, né? Então a necessidade de pontuar, olha, ela é fundamental.
E até a questão de treinamento, né? Teve essa informação que o Monsalve, o Braithwaite, ou Braithwaite, como queira, né? Pediram ao Renato para ter treinos mais intensos e mais longos. Se eles realmente pediram, eles vão pro banco, né? Tu sabe disso. Se eles realmente pediram, eles vão pro banco. Desculpa, Renato, é de aniversário hoje. Mas se eles pediram, o Renato vai olhar, querer treinar mais. Pois é, rapaz, será? O que se sabe, né, de fato, né, Cadu, é que se por um lado, na Europa, os treinos eles são realmente mais puxados, mas não tem a mesma frequência, tem uma diferença entre os treinos europeus. Não, porque não é esse calendário do futebol brasileiro. Exato. Não são jogos de, eu diria, Muricy, quarta e domingo. A gente tem quarta e domingo, terça, quarta, não tem. É diferente. Mas, de fato, além da questão geográfica, né? Ou seja, tu atravessa a Europa, é a mesma coisa que tu atravessar o Rio Grande do Sul. Aqui não, nós vivemos num continente. Vai lá para o norte, volta, vem e vai. Olha... O desgaste é muito grande. Né? É que tu vê o Jorge Jesus, né? Vamos lembrar dele. Como é que ele fazia para o Flamengo ter alta intensidade em todos os jogos? Ele aliviava nos treinamentos. Mas aí tu tinha uma seleção, né, de craques que é o Flamengo. Os nossos jogadores precisam de um aprimoramento. Tem alternativas muito grandes. É diferente. Essa é uma questão que, se realmente aconteceu, vai dar o que falar. Agora, eu estava lembrando essa questão de treinamentos, a gente falava também no primeiro bloco sobre os treinos focados em fundamentos, né, cobranças de falta e tal. Eu tenho uma entrevista muito legal do Marcelinho Carioca, falando do início do trabalho dele, e que quando ele foi chamado com 17 anos para o profissional do Flamengo, ele ficava vendo o Zico cobrar falta, e que o Zico ficava 1h30, 2 horas depois treinando. Dá pra gente voltar no tempo. Mas por que os caras de agora não podem continuar treinando falta depois do jogo, Cadu? Não, mas isso aí até tem. Ou cobranças de pênaltis, que o Grêmio, fiasqueira que o Grêmio fez contra o Fluminense, contra o Corinthians. Eu acho que não é nem permitido. É treino. Eles não deixam. Pois é, como é que não vão deixar? Vai se desgastar muito, cara, vai cobrar falta. É isso aí. O Rogério Ceni, Ronaldinho Gaúcho, Marcelinho, Cafu, Zico, todos falavam a mesma coisa. Até essa questão do Grêmio, eu não vejo o Grêmio aí, né, correndo risco de baixamento. Eu não vejo isso, embora, né, isso depende do próprio Grêmio. Porque, na realidade, olha, são os 45 pontos, não se discute. É uma possibilidade de 43 pontos. Ou seja, o Grêmio precisa vencer 6 partidas. 6 partidas. Tá? Eu tô por essas 6 vitórias aí o resto... Eu não vejo. Né? São realmente jogos complicados. O problema é que é a sequência de jogos. O Grêmio tem uma sequência cruel de jogos. E no momento de instabilidade. E a gente sabe por que eu digo esses com Vitória, né? Eu acho que não cai nenhum grande. Estão no DNA dele, sobe, desce. O clube grande, olha o Corinthians até agora aí, né? O Fluminense conseguiu sair, né? Mas saiu, o Grêmio se afastou, o Grêmio se afastou, agora está mais próximo. Eu já vou te dar aqui os rebaixados. Vitória, esse sim. Cuiabá, e o Atlético Goianiense, e vai cair o Criciúma. Eu acho que cai o Criciúma. Eu acho que cai um grande. Eu acho que um grande cai. Né? Esses 3 eu O Fluminense está bem, tá numa crescente, consolidado. Mas eu acho que o Corinthians não cai. Mas aí tu tá achando, não pelo que tá jogando o Corinthians. Não, mas ele tu tá achando pela grandeza. Eu não sei se não pelo Corinthians. Eu não sei se a informação... E essa história que eu já ouvi isso aí, time grande não cai. Já ouvi isso aí. Já ouvi. Não, uma informação sobre o Fluminense, que eu ouvi, até que vem final de semana aí para pegar o Juventude do Jacone. Eu não lembro do último jogo do Fluminense, mas a informação que se tem é que o Thiago Silva em campo, o Fluminense não sofreu nenhum gol. É impressionante. Nenhum gol. Olha o que muda um cara na defesa. E fez o Thiago Santos jogar bola, hein? Exatamente. Do lado, o Thiago Santos, o Melo no banco. Parceiro, o Thiago Santos, que aqui foi xingado aqui, os caras agradeceram. Nem o Fluminense queria. Hoje, zagueiro do lado do Thiago Silva. E quando joga o Thiago Silva, não sofre gols. É um negócio impressionante. Thiago Santos, originalmente volante. E que agora... Esse Fluminense que o Juventude tem esse jogo na quarta-feira, né, contra esse Corinthians aí, um Corinthians com uma pressão terrível, né, em zona de rebaixamento, pedido de impeachment dos conselheiros ao presidente. Eu vou te dizer, Cadu, é contra o VAR o jogo na quarta-feira. Hein? Boa sorte pro Juventude, mas vai ser complicado. Eu não entro o pessoal do VAR se engana às vezes. Não, eu não entro muito nisso aí. Eu acho que porque são muito ruins. Se tu comparar a arbitragem que era a arbitragem antigamente, é a mesma, serve para o futebol e serve para a arbitragem.
O que era são arbitragem critérios, antigamente, o que é hoje arbitragem. O problema todo são os critérios. Os caras olham o mesmo lance e interpretam de jeito diferente. O CNM falou uma vez lá na CPI, lá em Brasília, que as imagens que vêm do VAR para o juiz são determinadas por quem está lá em cima. Exatamente. O juiz nem sempre vê todas as câmeras. Pois é. Ele falou categoricamente. Ele pode escolher a imagem. Aí é brincadeira. Né? Já dizia Rubens Minelli, já que vocês gostam de falar lá do passado, time que tem que passar por cima de tudo, do adversário. Concordo contigo, Cadu. E da arbitragem. Isso o Rubens Minelli dizia atrás. Aí só eu quero trazer uma contribuição. Time que quer ganhar e ser campeão, passar por cima dos adversários e das arbitragens. Segunda-feira passada, Cadu. Isso, vamos lá de novo. A arbitragem de antigamente não era a mesma de hoje. Muito melhor, muito mais qualificada. Não tinha VAR. Eu não sou contra VAR, eu sou a favor do VAR. Eu acho que no futebol hoje, né, olha, a fortuna que passa pelo futebol, não é 100%? Não. Mas que os erros são amenizados, não tenha dúvida. Agora, Cadu, semana passada eu falei aqui que eu não concordava com a expulsão do Gustavo Martins contra o Atlético Mineiro, por entender que, primeiro, estava muito longe, o Davidson era o último jogador? Era. Mas o Gustavo Martins, ele afasta para o lado, a bola estava para o lado, não estava para frente. E eu ouvi de Carlos Eugênio Simon, aliás, um beijo para o Simon, querido amigo, e o Simon fez a análise do lance e disse, para mim, falta para cartão amarelo, não era para expulsão, tampouco havia muito tempo para o Davidson dominar, o Gustavo Martins estava recuperando para ser expulso. Nós vamos entrar na interpretação, aí nós vamos entrar na interpretação. Critério, Cadu. O primeiro pênalti foi pior ainda, né? Não, o primeiro pênalti falando de extracampo, o Grêmio com a expectativa de conseguir um efeito suspensivo aí, né? Para que o Renato foi impedido naquele tem mais isso, né, contra o Diego Costa, Bahia, né? Mas o Diego Costa e o Natan Fernandes também. Não, o Natan Fernandes já cumpriu, o Diego Costa só cumpre já uma automática, só cumpre nesse jogo com o Bragantino. Agora, o Renato, a expectativa é que o Grêmio consiga ainda, né, esse efeito suspensivo, porque o Renato foi punido por 4 jogos, estaria fora, né, à frente do Grêmio, exatamente nos jogos. Né? Bom, vamos aguardar. Pode ser, o efeito suspensivo pode ter saído até agora, pode sair a qualquer momento aí, né? E aí o Renato, eu acredito que vai conseguir sim, né? Porque é uma questão jurídica, né? Mais de 3 jogos tem direito. Embora o Ruschel, que é o presidente do TJD hoje, gaúcho, e também deu essa informação que lá mudaram todos os membros do STJD. Então, não se sabe o que pode acontecer. Bom, o que a gente sabe, para onde vamos sempre. Saímos daqui, vamos para onde? Barranco, restaurante de churrascaria mais primeiro do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho, de terça a domingo. Hoje é folga no Barranquinho. Barranco não, Barranco sempre de segunda a segunda. Você tem o delivery, takeaway, teleentrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, a qualquer local, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, aí comer o que da sua moto? A revenda da Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson lá para lhe dar toda a assistência que você precisar para troca, para compra, manutenção, para revisão, você tem tudo lá na Ipiranga 8113. Aos adeptos duas rodas e do lado, a Suzuki São Moto, as mesmas coisas você tem lá, né, com o Jefferson Fusternal. Bom, preço e qualidade, aí só tem um caminho, né? Está aí na tela. Economizar, o slogan diz tudo, economizar é comprar bem. Isso você só tem aí no Grupo Zafra. Obrigado, Fabiano. Parabéns, Cadu. Parabéns. E como é que eu faço para ter 2 celulares também? Só tu comprar um, ter 2. O cara tem que ser bem importante, viu? Para ter 2 celulares, assim. É multifacetado o homem, né? Tá certo, olha só. Continua a programação que você estivesse. Tem meu canal, não viu ao vivo? Veja a hora que você quiser, vá lá, se inscreva, compartilhe. 2 toques numeral Cadu Oliveira. Na sequência aí você tem na Masper TV e no Pô Stream TV mais informações e mais atrações. A todos vocês, um ótimo final de noite. Parabéns, galera. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.